Bem, pessoal, agora vamos falar do motor síncrono, né? O que é o motor síncrono? Que vem a ser o motor síncrono? Então, o estator para motores e geradores é igual, né? Então, o estator, né, para motores e geradores é igual. Então, o que nós vamos ter? As peças polares, né, onde temos os enrolamentos RST aqui, tá certo? Então temos aqui as peças polares. Agora, como eu estou falando de motor, qual vai ser o detalhe, né? Quando a gente fala de motor, né? O R, vou continuar desenhando as bobinas das mesmas cores. Tá? Aqui nós temos uma bobina verde que a gente chama de R, tá certo? Suas saídas. Vamos ter uma bobina vermelha que nós chamamos de S. E vamos ter uma bobina preta que a gente chama de T. Bem, aqui não vai importar muito o fechamento. Para o motor síncrono, né? O que nós temos? Essas bobinas têm uma velocidade que nós chamamos de velocidade magnética aí, né? Existe toda uma frequência angular aqui, né? Que nós temos aí uma rotação magnética, né? Pela frequência, tudo bem? Beleza? Então, geralmente, né, nós temos aí velocidades angulares aqui do campo magnético girante, né? Nós temos velocidades angulares de 1800 RPM. E temos velocidades angulares do campo magnético girante, esse é o campo magnético girante, né? Que pode ter velocidade de 3600 RPM. Então, existe uma velocidade angular aqui do campo, né, do campo magnético. Né? E este rotor, melhor, perdão, este estator, né, pela alimentação do sistema trifásico que nós já vimos, né, que são interligados aí aos terminais aí das bobinas, né, nós temos aí, dependendo do fechamento, que pode ser triângulo, né, ou o fechamento pode ser estrela, tá certo? Beleza? Num sistema trifásico, né? Nós que vai ser alimentado por uma rede trifásica. Então, um gerador trifásico vai produzir um sistema trifásico de tensões e que no motor também vai ter essa velocidade angular de 1800 RPM. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, né, o, o rotor do motor síncrono é igualzinho ao motor do gerador, pessoal.
o rotor de um motor síncrono é igualzinho a um rotor de um gerador, ou seja, ele é alimentado por tensão contínua. E esse rotor, tanto do gerador quanto do motor síncrono, né, são motores alimentados por tensão CC. Ah, por que que esse motor é chamado de motor síncrono? Porque ele está em sincronismo com o campo magnético girante. Então, o motor síncrono, o rotor, que é esse cara aqui, ó, que tem polaridade norte-sul, vai acompanhar a velocidade do campo girante magnético. Então, no motor síncrono, esse cara acompanha a velocidade do campo magnético. Então a rotação, né, eu vou chamar de ns, que é a velocidade síncrona, que é do estator, vai ser igual à velocidade do rotor. Então o rotor consegue acompanhar a velocidade do campo magnético girante produzido pelo sistema estatórico. Então, né, a velocidade do campo girante acompanha a velocidade do campo magnético estatórico. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então nós temos aí motores de 1800 RPM e motores de 3600 RPM. São chamados motores de baixa e de alta rotação. Então, uma característica de um motor síncrono é esta, tudo bem, pessoal? Beleza? Que o rotor acompanha a velocidade do campo girante. Então, a mesma velocidade que esse campo girante magnético tem, né, é a mesma velocidade que esse rotor aqui vai ter. Então, esta é a característica de um motor chamado síncrono, pois existe sincronismo entre as velocidades. Tudo bem? Então vamos lá. Além do motor síncrono que nós estamos vendo aqui, existe um outro tipo de motor chamado motor assíncrono, né? O A é prefixo de negação, né? Então vamos lá, continuando aí, vou desenhar aqui o estator é o mesmo. O estator é exatamente o mesmo. Vai depender, pessoal, do que a gente coloca lá dentro, tá certo? Aqui, pessoal, eu vou colocar um outro tipo de rotor chamado rotor gaiola de esquilo, né? O desenho não está muito bom, tá bom? Esse rotor gaiola é um rotor de barras condutivas, condutoras, né? Que a gente coloca aqui no meio desse motor, tá? Esse é um rotor que não recebe alimentação externa, tudo bem? É um rotor que é induzido. Então esse rotor ele recebe indução. Se eu desenhar esse rotor de lado, ele vai ser assim, ó. Ele é feito de barras condutoras, ou de cobre, né, ou de alumínio aí. Então, desenhando aqui, beleza?
Então esse rotor ele é todo constituído de barras. Então as bobinas vão estar, né, aqui à frente esse rotor visto de lado, de perfil, né? Do outro lado também existem barras, tá? Eu só não desenhei aqui. E esse cara visto de frente é assim. Então o que, que ocorre com esse rotor, né? Ele vai receber indução magnética para ele girar, tá bom? Então o que, que a gente vai lembrar? Que nós temos uma bobina verde, né? Uma bobina vermelha e uma bobina preta. Então, quando nós temos um sinal trifásico senoidal, vamos imaginar que o valor máximo que chega primeiro, né, é o valor R. Então o valor R chega com o seu valor total sob o rotor. Então é gerado um campo magnético, né, dessa bobina verde aí sobre o rotor. Vou colocar um verde mais claro para diferenciar. Então chega um campo magnético sobre o rotor. Esse rotor gira quando surge esse campo magnético? Não. Porque, lembrando, para um rotor girar, ele precisa estar de acordo com a regra da mão direita. Precisa ter corrente, fluxo, daí gera força. O primeiro fluxo que chega encontra essa peça desenergizada de corrente, né? Tudo bem? Daí esse primeiro fluxo não faz o rotor começar a girar, mas ele induz o quê? Correntes aqui dentro dessa peça. Então começa a circular corrente dentro dessa peça rotórica. Daí, quando surge o segundo fluxo, né, S, o R, o S chega com as suas bobinas, produzem valor máximo, né, porque chegamos no valor máximo agora em S, tá certo? Claro, já tínhamos chegado aqui no valor negativo de T, mas eu vou fazer só uma visão do lado de cima, para ficar mais fácil. Então aqui, ó, essa bobina S joga todo o seu fluxo aqui sobre esse rotor. Agora sim, o rotor começa a iniciar giro. É de S para cá, tá? Aqui não era. Começa a iniciar giro de S para cá. Por que, que ele começou a iniciar giro? Porque de acordo com a regra da mão direita, agora existe fluxo, existe corrente elétrica nesse material condutor, nas barras condutoras, né? E aí começa a existir o torque, tá certo? Esse cara, conforme ele colocou o seu fluxo sobre a peça rotórica, ele faz o rotor começar a girar e inverte o sentido da corrente aqui nessa peça. Tá certo? Muda o sentido da corrente. Aqui são os nós, né? Essa peça é nó, então essa corrente vai para cá e entra do outro lado no sentido contrário. E daí surge a terceira bobina, que induz o que? Campo magnético sobre o rotor. Esse campo magnético produzido por essa bobina T faz com que o rotor continue nesse sentido de giro, né? O que esse fluxo promove no rotor? De novo, muda o sentido da corrente aqui dentro dessa peça. Então, isso é muito interessante, né?
A corrente fica variando dentro dessas barras condutoras. Aqui é um nó elétrico. Às vezes a corrente sai, às vezes ela entra nessa barra. Então, as barras do outro lado da peça, né, vão mudando o seu sentido também, em sentidos contrários. E daí entra novamente a bobina R e aí o rotor já está iniciando o giro. Esse motor, ele é chamado de motor assíncrono. Qual é o detalhe do motor assíncrono? Que é a velocidade do campo girante magnético, que no caso é 1800 RPM. Nesse caso sempre vai ser, né, motor de baixa. Sempre será maior que a velocidade do rotor. E num exemplo pode ser 1760 RPM. Então o rotor sempre vai estar atrasado em relação à velocidade do campo girante. Por isso, né, que nós pegamos a tabela de velocidade de motores, você vê lá 1760, 1740, 1780. Então a velocidade do rotor, a velocidade real do rotor, é sempre menor que a velocidade do campo girante magnético. Então esse é o detalhe dos motores assíncronos. A prefixo de ligação, né, de negação, que diz que esse motor não é síncrono. Tudo bem? Então é um motor assíncrono. Motor assíncrono é aquele que as velocidades do campo girante magnético